Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre as três principais correntes que surgiu na psicologia e que mudou a nossa visão sobre o ser humano. A primeira corrente que a gente vai falar é sobre o behaviorismo de Watson, segunda vai ser a psicanálise de Freud e terceiro vai ser o humanismo de Rogers e Abraham Maslow. A gente vai dividir em três partes para ficar melhor a compreensão. E a gente vai iniciar falando sobre behaviorismo. O que é behaviorismo? Por que surgiu? Como surgiu? E quem é o autor? O autor, como já havia dito previamente, foi Watson. Ele acreditava no comportamento influenciado pelo ambiente, pelo externo, pelo que estava à volta do ser humano. Então ele acreditava no comportamento observável e eu totalmente contra. Claro que esse aqui é o mais clássico, antigamente ele é contra totalmente as questões emocionais e as questões do inconsciente. Então não levava em consideração a parte do inconsciente, das nossas emoções, nossos sentimentos. Tudo que a gente sentia e tudo que a gente fazia era porque o ambiente influenciava no nosso comportamento. Então, era aquilo que era palpável, aquilo que conseguia ver, visualizar. O inconsciente a gente não consegue ver e não existe numa área do cérebro assim específica. Aqui é o inconsciente, não tem. Mas, então por isso que o Watson ele acreditava no comportamento observável. E aí depois, com o tempo, foi surgindo outros autores que iam aperfeiçoando o behaviorismo. Porque ele surgiu na década na verdade no século XX, e ele acreditava que o ser humano era influenciado totalmente pelo meio que ele estava, e não está totalmente errado. No entanto, ele desconsiderava os aspectos emocionais, os aspectos internos do ser humano. E aí depois veio Ivan Pavlov, que falou sobre o condicionamento através de uma associação. Por exemplo, tem um exemplo que ele deu de um cachorro. Então, quando o cachorro ele vê a comida, ele vai salivar, certo? Porque ele vai estar sentindo vontade. Então, ele fez uma reação, um comportamento de salivação, porque ele viu a comida. E agora a gente vai adicionar um estímulo neutro. Por exemplo, tá o cachorro, tá a comida. Toda vez que eu balançar o sino, o cachorro vai saber que tem comida. Então ele vai fazer essa associação e vai entender que toda vez que eu balançar o sino, vai ter uma comida. Mas se a comida não estiver no ambiente e eu balançar o sino, o cachorro vai vir comer. Porque ele sabe que balançar o sino vai ter comida. Um outro exemplo bem mais fácil de compreensão é a gente na escola. Quando a gente está em sala de aula e toca a campainha para o recreio, para o intervalo, a gente já sabe que vai ter uma alimentação. Então a gente já sai condicionado sabendo que vai ter o que de comer. Então, por exemplo, tocou o sino, a gente já fica condicionado, a escola já nos condiciona para saber que após tocar o sino, 9 horas da manhã, vai ter alimentação. Mas e se não tiver o alimento? Mesmo assim, a gente vai acreditar que tem um alimento, porque a gente não sabe. Por quê? Porque o estímulo, que foi a comida, foi associado ao estímulo neutro, que foi o sino. Então, quando eu coloco, toda vez que eu balançar o sino e eu dar comida para o cachorro, toda vez ele vai acreditar que quando eu balançar o sino, ele vai ter comida. Então, quando eu balançar o sino e não tiver comida, ele vai acreditar do mesmo jeito. Aí, com o tempo, se a comida não aparecer, ele vai desassociando essa informação. Então, digamos, um mês, eu balanço o sino e não dou comida para o cachorro. Então, vai chegar um momento que ele vai olhar e falar assim, ó, balançou o sino, não vai ter mais comida. Toda vez que eu vou, eu não tenho, então não vai ter mais agora. Então, ele faz essa associação. E isso a gente chama de condicionamento. Tem também, agora, a questão de Skinner. Já numa questão mais operante, condicionamento operante, o de Pavlov é condicionamento clássico, é o clássico. Já o de Skinner, ele é um condicionamento operante, ou seja, o ser humano aprende por consequências. Um exemplo,
A gente vai ter reforço positivo e reforço negativo. Guarda essas informações para vocês saberem, para a gente diferenciar. Reforço positivo e reforço negativo. O positivo e negativo não quer dizer se é bom ou ruim, mas é porque é adicionado algo e pode ser retirado algo. E a gente vai entender isso agora num exemplo passo a passo. Por exemplo, o reforço positivo, ele tem como objetivo de aumentar o comportamento adicionando algo bom. Então vamos para um exemplo. Digamos que você limpou o seu quarto e por isso você ganhou 10 reais. Eu adicionei algo bom, que foi 10 reais. Então ele vai aumentar o seu comportamento. Por quê? Então o cérebro vai entender que quando você limpa o quarto, você vai ganhar dinheiro. É igual o trabalho, a gente tem recompensa. Então a gente trabalha o mês todo para depois a gente receber o nosso salário. Então é adicionado algo, porque se fosse para trabalhar de graça, a maioria das pessoas não iam querer. Então tem que ter uma recompensa por trás disso para que esse comportamento aumente. E isso é muito frequente dentro das empresas, principalmente quem trabalha com metas. Por quê? Além do salário, vai ter as metas. Quem atingir 20 mil de vendas vai ganhar, por exemplo, 5 mil reais de bonificação. Então, ele sabe que se ele bater a meta, ele vai conseguir um dinheirinho a mais. Então, isso vai aumentar o comportamento dessa pessoa. Já o reforço negativo, ele retira algo desagradável para o comportamento ser aumentado. Lembrando que o reforço sempre é aumentar o comportamento. Reforço sempre será aumentar o comportamento, seja ele positivo ou negativo. O positivo adiciona algo bom para o comportamento aumentar e o reforço negativo retira algo desagradável para o comportamento aumentar. Então, por exemplo, digamos que você é um aluno e se você passar de ano direto sem ficar em recuperação, você não vai precisar lavar os pratos por um mês. Então, eu tirei uma obrigação sua, que é lavar o prato, que é algo desagradável, cansativo e muito chato, e você vai aumentar o seu comportamento, porque toda vez que você passar de ano direto, você vai saber, o seu cérebro vai saber que vai ganhar um mês livre de lavar prato, entendeu? Então eu tiro algo desagradável para que o seu comportamento aumente. E isso acontece muito. Claro que isso não é de um dia para o outro. É preciso fazer um condicionamento. É algo que é construído e é demorado. Isso vai depender de cada pessoa. Isso funciona também com os animais. O condicionamento em animais. Para os animais, por exemplo, para o cachorro procurar drogas ilícitas em caminhões, em lugares, farejar, por exemplo, drogas, e ele vai lá e ganha um brinde. Então isso acontece muito também no treinamento com os animais. Agora um outro ponto vai ser a punição. A gente tem punição positiva e punição negativa. E mais uma vez eu ressalto, não se trata de ser bom ou ruim, é adicionar algo e retirar algo. Quando eu adiciono algo, é reforço positivo ou punição positiva. Quando eu retiro algo, é reforço negativo ou punição negativa. E aí a gente vai falar agora sobre punição. Cuidado para não confundir, porque realmente é bem confusa essa informação. A gente já falou sobre reforço positivo e sobre reforço negativo. Agora a gente vai falar sobre punição positiva e punição negativa. Como que funciona? Ao contrário do reforço positivo e do reforço negativo, que tem como objetivo de aumentar o comportamento, a punição tem como objetivo de diminuir o comportamento. Então, o que acontece? Quando é positivo, você já sabe que adiciona alguma coisa. Então, a punição positiva vai adicionar algo ruim para o comportamento ser extinto, para o comportamento sair. Então, por exemplo, digamos que você chegou atrasado na sala de aula e o professor faz uma reclamação para você. Então, você chegou atrasado, o professor faz uma reclamação, ou seja, faz um acréscimo negativo, na verdade, acréscimo negativo não, para não ficar confuso. Adiciona uma informação no ambiente para que você diminua a sua chegada
de atraso na sala de aula. Então, qual foi o que foi adicionado no ambiente? Foi a reclamação que você chegou atrasado, entendeu? Então, adicionou uma reclamação. Ou você pode perder um ponto. Quem chegar atrasado vai perder um ponto. Então, você chegou atrasado, o professor vai adicionar um estímulo ao ambiente, que é retirar para você um ponto, para quando você, no outro dia, você não chegar atrasado de novo. Então, ele visa diminuir o comportamento. E a gente precisa ter muito cuidado com as punições, porque elas podem gerar aversão, raiva, agressão, se a gente não fazer de forma cuidadosa, cautelosa e da maneira correta. Agora, a punição negativa. A punição negativa, a gente sabe que quando é negativa, a gente retira algo para o comportamento diminuir. Digamos que você perdeu de ano, então os seus pais falaram para você, olha, você perdeu de ano, então você vai ficar um ano sem celular. Pronto. Então eu retirei algo bom dessa pessoa para que o comportamento de perder de ano não repita. Então, para extinguir, para acabar com esse comportamento. Então, só recapitulando. Reforço positivo e reforço negativo. Ele é para aumentar o comportamento. O reforço positivo adiciona alguma coisa e o reforço negativo retira alguma coisa desagradável. Já a punição, ela visa diminuir o comportamento. Então, a punição positiva, ela adiciona alguma coisa no ambiente para você diminuir o comportamento. Já a punição negativa retira um estímulo do ambiente para você diminuir seu comportamento ruim, entendeu? Então você vai fazer isso. Então o aluno perdeu de ano, vai ser retirado o que dele? O celular, para que ele não repita de novo perder de ano. Então isso vai condicionando a pessoa. E claro que a gente precisa fazer isso de forma gradual, devagar, em ambientes adequados e com a maneira mais adequada. E um outro campo por Skinner é a punição. A extinção. A extinção é um resultado do reforço positivo ou negativo. Então, é extinguir o comportamento. A criança faz birra toda vez que chega no mercado e quer um doce. E toda vez que você dá um doce, você dá um reforço, você reforça a criança. Então, toda vez que ela chegar no mercado, se ela fazer birra, ela vai saber que você vai dar o doce, porque você reforçou várias vezes. Agora, se a criança fazer birra e você não dá o doce, você vai tirar um reforço, um estímulo dela, e ela vai entender que toda vez que ela fazer birra, ela não vai receber doce. Então vai chegar um momento que ela não vai fazer mais birra, porque você não fez o querer dela, você não fez o querer dessa criança. Claro que a criança ela faz isso não de forma intencional, de maldade, né? Que a criança é inocente. Mas ela percebe o que ela quer e ela pode usar isso ao seu favor. É um meio que o corpo, o seu cérebro encontra de sobrevivência mesmo, porque o behaviorismo vem muito nessa questão da teoria de Darwin, sobre a adaptação ao meio ambiente, sobre a sobrevivência do corpo ao meio ambiente e adaptação. Então, assim, a extinção ela vem com a ausência do reforço. Então, se a criança ela chora toda vez que chega no mercado e você dá um doce, ela vai fazer isso toda vez, porque ela sabe, ela foi reforçada, condicionada. Agora, se você tirar o doce, a criança chorou, caiu no chão, fez birra e você continuou firme, aí esse comportamento de fazer birra vai ser extinguido, porque ela vai entender que ela não vai ser reforçada, então ela não vai ganhar doce mesmo se ela chorar. Então vai chegar um momento que ela vai parar de chorar, não vai pedir mais e pronto. Então vai ficar assim para você, vai ficar assim mais fácil. Então assim, precisa ter muito cuidado com isso também, porque pode gerar aversão, muita raiva, pode gerar muita agressividade na criança ou na pessoa. Porém, nem tudo é flores, tem as suas críticas. Quais as críticas do behaviorismo clássico, do behaviorismo tradicional? Que é muito engessado, então, e limita o ser humano apenas a comportamentos observáveis. Não leva em consideração a nossa subjetividade, as nossas emoções, o nosso inconsciente, que Freud falou sobre isso. Então, é tudo aquilo que ele observa, tudo aquilo que é mensurável e
Claro que isso trouxe muita contribuição para a gente, porque o ambiente realmente influencia em quem somos, no que nós sentimos. Só que não é só o ambiente, existem outros fatores também que influenciam. Então, uma das críticas ao behaviorismo é essa, sobre esse engessamento e colocar o ser humano apenas ao estímulo ambiente. É só o ambiente que molda o ser humano, digamos assim. Então tem essas críticas aí. E é muito reducionista. Então acredito que é muito padronizado demais o behaviorismo. Mas através do behaviorismo a gente pode aprender que há possibilidade de condicionar o ser humano e os animais também, e tem possibilidade sim, são técnicas eficazes, já comprovadas cientificamente. Só que sim, é uma abordagem, um pensamento bem mais arcaico, tradicional. Existem outras ciências hoje mais aprimorada, a terceira onda do behaviorismo, que é a TCC, que é bem mais embasada cientificamente e leva outras questões como que influenciam o nosso comportamento. Mas se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe suas sugestões aqui e a gente vai para o próximo vídeo agora de psicanálise.